Agora falando um pouquinho ainda sobre esse conceito de single, o que o single tem que ser? O single tem que ser um cartão de visitas, uma carta de intenções para você mostrar para o público, olha só o meu momento, olha só o que vem por aí. Você vai gostar muito disso. Você gostou? Eu tenho mais. Tenho o EP, eu tenho o álbum depois. Então, assim, é uma notícia, uma primeira notícia que se dá. E essa notícia, o que ela tem que ser, minha gente? Ela tem que ser a notícia de quem você é e o que você vai trazer. Né? Uma primeira notícia. E tem só para ilustrar, em 1993, o Netinho era um cantor de Axé Music, que tinha Justiça Seja Feita, de muito sucesso, nos anos 90, e Justiça Seja Feita, ele era um cara que conseguiu ser um cantor de trio elétrico, ficar com aqueles mega decibéis atrás, com uma voz pequena, uma voz João Gilbertiana, uma voz MPB, e mesmo assim ele conseguiu imprimir uma coisa muito difícil. Normalmente os cantores de trio elétrico, inclusive as cantoras, tinham aquele som grave, potente, por causa da pancada que tinha que ser você ficar ali 6 horas em cima de um trio cantando. E o Netinho tinha uma voz pequena, e pequena não é uma crítica negativa, pequena é um sentido de expressão. Conforme eu disse, meio João Gilbertiano, e mesmo assim ele conseguiu muito sucesso. E até esse tipo de voz nos inspirava, nós que estávamos na Universal, querendo dar uma cara nacional para o axé, e para dar uma cara nacional para o axé, tinha que tirar um pouquinho os vícios e dividir um pouquinho o repertório para não ficar tão localizado no carnaval e para poder expandir esse repertório de axé ao longo do ano, ajudar esse projeto deles. Porque se o Axé Music entrou, de certa forma, como sucesso de carnaval no lugar do samba enredo, ele ainda teve o agravante de conseguir se espalhar pelo resto do país sem ser sazonal, sem ter relação direta, necessariamente temporal, com o carnaval. E a gente ajudou muito nisso, e era um projeto da Universal Music fazer isso. Explicando tudo isso por quê? Porque no primeiro disco solo, depois do Netinho sair da banda Beijo, inclusive o disco chama Um Beijo Pra Você, como uma espécie de ritual de passagem, para identificar aquele artista que era da banda Beijo, que era uma banda de sucesso. Ele gravou uma balada chamada Menina, sucesso dos anos 70, que era uma música romântica, e que entrou para uma novela no ano seguinte, Tropicaliente. E aquilo criou, engraçado, aquilo que eu falei, né, que é uma carta de intenções, que é uma proposta, que é um anúncio do que vem por aí. E Menina era na cabeça, principalmente os empresários baianos, que eles vendiam pano, que vender abadá, era um tiro no pé. Porque as pessoas principalmente ligadas ao carnaval, tanto fãs quanto a indústria do carnaval baiano, considerava aquilo um tiro no pé, porque aquele parecia assim, como assim? Agora ele não canta romântico? Olha que coisa engraçada. Por outro lado, o single na novela acabou por explodir um outro lado do Netinho, que na verdade todo mundo ficou feliz no final, porque ajudou a todos. Mas foi uma cartada que a gente fez, não fez só com o Netinho, fez com a Ivete, fez antes com a banda Eva, fez com a banda Cheio de Amor, a gente fez com todo mundo, sempre colocou uma música romântica, uma pegada pop, regravações, para poder expandir cada vez mais a linguagem daquele artista em termos nacionais. Curioso isso, né? Então, só para acabar reforçando, firmando o ponto de que você tem que pensar de trás para frente, aquele caminho contrário, né, caminho reverso, de engenharia reversa, como se diz hoje, de vir na direção do álbum para o single, passando eventualmente por EP, embora cronologicamente não seja assim, seja single, EP e álbum. Vou trazer mais 2 álbuns que eu acho importantes. Um é um álbum português da grande dama do fado chamada Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, se você não conhece, brasileiro, o lusófono por aí, pelo mundo, vá conhecer, porque a Amália Rodrigues seria, para nós brasileiros, um similar da Elis Regina, talvez, dada a autoridade que ela tinha, só que é muito mais segmentada no gênero fado. Né? Ela abraçava o fado como uma bandeira, da mesma forma que a Beth Carvalho abraçou o samba, ela abraçava o fado como uma bandeira que ela carregou até sempre, até hoje. O repertório dela está aí. Então, em 1969, ela gravou um disco chamado Com Que Voz. Esse disco Com Que Voz, ele foi uma partilha conceitual
com um compositor chamado Alain Oman, que era um português, e eles se encontraram na França e desenvolveram conjuntamente esse conceito de criar melodias para poesias. E esse disco ele é todo, só tem um caso ali, que é uma música chamada Gaivota, que o poeta fez a letra em cima da melodia. O resto todos eram poemas já existentes, onde esse Alain colocou música. E muito interessante esse conceito, não é exatamente uma novidade, ela mesma tinha feito com a obra de Luiz de Camões, em 1965, 5 anos antes, mas era uma novidade ser um álbum inteiro, e foi um álbum de estrondoso sucesso. Então, o que não chamou muito a atenção, talvez, da sociedade portuguesa em 1965, quando ela gravou Luiz Camões, chamou muita atenção pelo sucesso do Conquivós, que inclusive era um poema de Camões, musicado pelo Alain. Chamou muita atenção da sociedade portuguesa pelo sucesso do disco. O disco era um disco cru, no sentido de que só tinha um violão e uma guitarra portuguesa, e aquela voz exuberante, aquele drama todo que a Amália tem na voz, uma coisa soberba. Chamou muita atenção o sucesso. E aí uma parte da intelectualidade portuguesa não ficou muito satisfeita dela fazer tanto sucesso com um poema de Camões, como se ela tivesse profanado o túmulo poético de Camões. Foi uma coisa tão interessante que aconteceu, que isso foi até para um programa de televisão. Olha só, tinha um programa, aqueles programas que eram no mundo inteiro, oportunistas e populistas, levaram a coitada da Amália lá, o programa se chamava Tribunal da Opinião Pública, para julgar se a Amália estava certa ou estava errada, musicando Luiz de Camões. Uma loucura. Ela saiu absolvida, graças a Deus, venceu a sensatez, mas de qualquer forma para vocês verem o quanto o conceito é importante. O conceito é muito importante. O conceito desse disco, da cabeça dela, do Alain, acabou por criar toda essa grita, que acabou por promover ainda mais o disco. O disco é muito bem sucedido contemporaneamente e até hoje, e anos depois recebeu até uma reedição com sobras de estúdio, enfim, é muito bacana. Então, se você não conhece a Amália Rodrigues, você é brasileiro, por favor, conheça e comece por esse disco. Então, eu vou falar de outro álbum aqui, um álbum que teve muito sucesso, muita exposição, histórico, é o 2º lugar da Billboard. A Billboard fez um apronto de 100 mais importantes álbuns brasileiros, e ele está lá em 2º lugar, e eu não falei dele, né? Então a galera aqui comentou aqui embaixo, eu vou falar, não que ele não significasse nada. Enfim, é porque me vieram à cabeça primeiro aqueles 3 que eu falei, o do Jorge Ben, a Tábua de Esmeralda, o Clube da Esquina, Lô e Milton, e o Acabou Chorar dos Novos Baianos. Mas vamos lá, vamos falar do Tropicália. O Tropicália é muito importante, é um disco manifesto, é um disco conceitualíssimo. Se tem uma coisa que esse disco sempre teve, é conceito. O Caetano, numa determinada momento da música popular brasileira, ali por volta de 1967, 68, ele se deu conta de que precisava reatar a linha evolutiva da MPB. O que na cabeça do Caetano era isso? Ele não queria ficar preso à bossa nova. Toda a geração dele mega influenciada pela bossa nova, e como ele mesmo disse em algumas entrevistas, ele não queria fazer uma sub-bossa, porque o que João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e toda aquela geração tinha feito já era gigante demais para eles ficarem. Na cabeça dele, ele não conseguiria fazer de novo, e não existia justificativa para se ficar repetindo coisas. Ele queria mudar, ele organizou até uma reunião, chamou a classe artística praticamente toda, e ali, inclusive, estava o Chico Buarque. Reza a lenda que ele chegou completamente bêbado. O Chico não lembra até hoje de ter participado dessa reunião. Mas, de qualquer maneira, chamou todo mundo, mas não teve tanta adesão assim. Então, ficou mesmo no núcleo duro do tropicalismo, que era o próprio Caetano e o Gilberto Gil, com a adesão do Tom Zé, que era um cabeção também, um cara maravilhoso, e também os Mutantes, a Nara Leão, Gal Costa. Era um disco coletivo, não era um disco coletivo como foi, por exemplo, o Milton, que alugou uma casa para morarem junto um tempo e criarem, ensaiarem, comporem. Nem eram os Novos Baianos, que moravam de fato juntos, moraram não sei quanto tempo, mas muito tempo, pelo menos ao longo de 3 discos, eles moravam juntos. Não era isso, mas tinha aquele coletivo da convivência baiana,
que todos eram baianos, à exceção da Nara Leão e dos Mutantes, paulistanos e carioca. É um disco manifesto que se propunha a evoluir a música popular brasileira para ela sair do comodismo do sucesso internacional da bossa nova. E claro, então, para isso eles precisavam negar a bossa nova, negar de alguma forma. Então, eles negaram com bolero, com rumba, mas era um conceito de difícil assimilação popular. O meio universitário, o meio de intelectuais entenderam o disco, claramente o disco. Mas a galera, não. Então você me pergunta, você que vem falando sempre que conceito vende. Foi o conceito que vendeu esse disco? Não, foi o conceito que deu lugar na história a esse disco. Mas o que vendeu foi uma música chamada Baby, uma balada chamada Baby, que era quase que um dueto da Gal com o Caetano, onde o Caetano trazia tudo isso que a gente está falando, tudo que estava efervescendo na música pop internacional, que ele queria trazer para dentro da gênese da música popular brasileira para fazer ela evoluir, fazer ela olhar para dentro e olhar para fora o tempo todo. Então, Baby é uma canção que fala de margarina, fala de publicidade, fala de Coca-Cola, fala de tudo. Fala inclusive de Roberto Carlos, que era naquele momento político, auge da repressão do regime militar, que era um personagem dentro do meio artístico, talvez considerado meio à direita do trono político, meio conservador, melhor que se podia falar na época do Roberto Carlos é que ele era apolítico, enquanto toda a geração dele era super política e super se posicionava contra o regime militar. Então ele teve a coragem de ouvir aquela canção do Roberto. Diga-se de passagem, mais tarde a Maria Bethânia, quando ela fez o disco As Canções que Você Fez para Mim, ela contava isso, que na época foi o Caetano Veloso que chamou a atenção para a obra do Roberto Carlos. Olha que interessante. Então esse disco é mega interessante, é mega importante, tem que escutar. Mas enfatizo, não é um disco fácil, é um disco muito conceitual, mas muito bem sucedido, inclusive comercialmente. E ele, de certa forma, ele ali em 68, um ano depois do Sgt. Pepper's, ele meio que flerta com a capa do Sgt. Pepper's, colocando todo mundo com numa foto meio da família tradicional paulistana, sabe? Com o Rogério Dupá, um gênio, com um pinico, como se estivesse tomando um chá no pinico, enfim. É sensacional a capa. Isso tudo ajudou a deixar imortal o álbum. E não só o álbum, mas o conceito tropicalista, que é justamente essa coisa de pegar tudo que está te influenciando e colocar. É um aprendizado para o artista novo, o tropicalismo. Porque tem que se deixar influenciar sem preconceito e sem preconceitos, para fazer daquilo o seu próprio amálgama, a sua própria expressão artística. Então, desculpa aí, gente, se eu não botei o Tropicália na relação anterior, para reforçar o conceito de álbum. Então é isso. Espero que agora eu tenha finalmente concluído esse escaninho, álbum, EP e single. E tenha dado pelo menos alguma luz, pelo menos como falo sempre, um instrumento de reflexão. Mesmo que seja para não concordar comigo, você vai pensar a respeito, ok? Abração. Fiquem com Deus.